sou a Kika, bem-vindos ao canal Visto e Feito. Hoje vocês vão acompanhar como eu fiz essa bolsa porta-tudo em quadradinho com motivo floral em crochê em garrafa PET, para vocês mesmos utilizarem ou para vender e fazer uma graninha extra. Para a gente fazer o nosso porta-artesanato, a nossa bolsa, ou o nome que vocês quiserem falar, a gente precisa de garrafa PET. Então, para esse projeto, eu utilizei, já que eu vou só utilizar essa parte aqui mais, digamos assim, lisa dessa garrafa, tá? Eu vou precisar de 24 pedaços desse tamanho aqui, ó, que eu já cortei e já furei. Então, para esse projeto, como eu vou precisar de 24, eu vou precisar de 8 garrafas dessas aqui. Então, o que que a gente faz? A gente corta aqui, toda a volta, aqui, né? A gente fura e corta. E aí, depois, quando ela tiver cortadinha, a gente vem e... Essa garrafa aqui, eu consegui partir em 3 pedaços. Depois que a gente tem todos os pedacinhos cortados, a gente vai furar. Tá vendo aqui, ó? Tá toda furadinha, ó. Eu furo com um soldador de estanho, que ele tem a ponta, ele esquenta. Cuidado ao utilizar, por favor, não vão se queimar. E a gente fura toda a voltinha deles. Ah, mas aí vocês podem se perguntar, como é que eu sei a medida que eu vou fazer? Porque antes eu fiz um modelinho do tamanho da peça que eu queria pra mim colocar. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó, vamos fazer esse square da bolsa que eu disse pra vocês que eu ia ensinar posteriormente, tá? Então, o que que eu vou ocupar pra fazer esse square? Barbante número 6, que é o que eu mais utilizo. Agulha para crochê, ó, 13,5 milímetro. Uma agulhinha de tapeceiro, ó, agulha de tapeceiro. E cortador. Vamos começar. A gente sempre começa com o anel mágico. Então, eu coloco na palma da mão, dou uma volta nos dedos aqui, ó. E aí, eu puxo essa por baixo da primeira alcinha e por cima da segunda alcinha, ó. E já faço uma correntinha. Tá aqui o anelzinho mágico. Vou subir mais 2 correntinhas para simular um ponto alto e vou fazer mais 3 pontos altos para ficar com um total de 4 pontos altos, tá? Então aqui, ó, eu vou ficar com um total de 4 pontos altos. Eu tenho que fazer 8 motivos dentro desse anel mágico. Comecei o primeiro. O que a gente vai fazer agora? Aqui no finalzinho a gente vai levantar 2 correntinhas. Se você trabalha com 3 correntinhas para simular um ponto alto, não tem problema. Eu só utilizo 3 correntinhas no primeiro. Aqui, a partir daqui, eu coloco 2, porque meus pontos de correntinha são bem alongados. Aí eu viro, trabalho, dou uma laçadinha e teço os outros 3 pontos altos em cima dos pontos de base altos que eu fiz. Tá vendo? Eu vou fazer mais 2 correntinhas e vou virar para o direito. Vou dar uma laçadinha e vou voltar aqui no anel mágico e vou fazer 4 pontos altos. Ó. 2, 3, 4. Vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho, vou tecer mais 4, os 4 pontos altos em cima dos pontos de base que eu fiz. Vou subir 2 correntinhas, vou virar pro lado direito de novo e vou voltar lá no anel mágico com mais 4 pontos altos. 2,
3 e 4. Vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho, vou tecer pontos altos nos pontos de base que eu fiz, que vai ficar um total de 4 pontos altos. Vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho e vou dar uma laçadinha e vou fazer mais 4 pontos altos aqui no anel mágico, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá vendo como é que tá ficando os motivos, gente, ó? Tá ficando já bonitinho, como se fosse um catavento, ó. Tá vendo aqui? Ó. Eu tenho que fazer 8 no total. Eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês. Então, gente, aqui, ó, eu já tô na 8ª pétala, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª, subi os 2 pontinhos para virar o trabalho e tecer os pontos altos do motivo anterior, ó, de baixo, né, dos pontos de base. Aí aqui eu vou completar, vou fazer as 2 correntinhas para virar, só que em vez de virar, eu vou alongar um pouquinho aqui. E aqui, gente, ó, nesses 2 pontinhos aqui, ó, dos pontos de base do ponto que eu comecei, eu vou puxar pra cá, pra trás, ó. Entenderam? Peraí, deixa eu tirar eu puxei dali pra cá, ó, pelo avesso mesmo. Porque agora, quando eu virar, ó, eu já faço os pontos altos para subir a próxima carreira. Eu fiz 3 pontos e vou fazer os pontos altos para a próxima carreira ali naqueles 2 pontinhos que eu subi. Ó, esses 4 pontos altos, tá vendo? Eu fiz atrás, ó, nessa alcinha aqui, ó, que fica sobrando. Eu já virei o trabalho e já fiz os 4 pontos altos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso anel mágico e vou puxar para fechar ele. Ó, vou fechar o nosso anel mágico bem fechadinho. Puxa mesmo, com toda a força, para ele fechar bem fechadinho, ó. E ele fechou. Esse aqui depois a gente arremata, ó. Tá vendo? Ele já ficou a florzinha, ó, bem formadinha. E eu já comecei esses 4 pontos altos aqui nessa alcinha de trás, que são esses 4 pontos altos aqui, ó. Agora eu vou pros leques, pro primeiro leque do canto, ó. Tá vendo? Então, como eu já fiz os 4 pontos altos, esses aqui, ó, sempre vai fazer uma correntinha de separação pro próximo motivo. Então, eu fiz 4 pontos altos, uma correntinha. Nessa abertura aqui, ó, eu vou fazer o leque. Então, são 2 pontos altos. 2 pontos altos, tudo no mesmo buraquinho. 2 pontos altos, 2 correntinhas, porque eu tô fazendo o canto, e 2 pontos altos para separar o leque. Uma correntinha de separação e aqui dentro 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4. Uma correntinha de separação e aí o próximo leque, porque eu tô fazendo os cantos. Então, 2 pontos altos, aliás, 2 correntinhas para fazer o canto e 2 pontos altos, tudo no mesmo buraquinho, ó. Um pontinho, uma correntinha de separação e aí no próximo 4 pontos altos. Ó, 2, 3 e 4. Tá vendo que aqui, ó, já formou o cantinho, ó.
Já formou o primeiro cantinho. Vou terminar aqui e depois eu volto com vocês para fazer a última carreira. Então, gente, aqui, ó. Terminei aqui o último cantinho, ó. Tem 2, 3, o último cantinho. Vou fazer uma correntinha de separação. E aqui, ó, 1, 2, na terceira aqui, ó, eu já vou pegar e fazer um ponto baixíssimo para unir. Eu subo com uma correntinha e aí eu vou fazer, gente, pontos baixos para fazer o acabamento, ó. Tudo ponto baixo. Aqui na separação de uma correntinha eu faço ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto alto aqui de base. No canto é um pouquinho diferente. O cantinho eu vou fazer 2 pontos baixos para um lado, 2 correntinhas e 2 pontos baixos para o outro lado, ó. Tá vendo? Ó, para formar bem o cantinho. E aí, vou seguir fazendo pontos baixos em cima dos pontos altos. Na correntinha de separação, eu faço um ponto baixo. E vou seguindo, descendo desse mesmo jeito até chegar aqui desse lado. Olha, gente, cheguei aqui no final, ó. Depois de tecer todos os cantinhos, ó, todo o trabalho. Aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui nesse aqui, ó, a gente tem que pegar pro arremate, nesse daqui, ó. Ó, pra ficar bem arrematado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai cortar o fio. E aí, gente, ó, a gente vai puxar ele. Tu pode fazer com agulha de crochê? Pode, mas eu prefiro fazer com agulha de tapeceiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali, puxei o fio, né? Ó, eu puxei todo o fio. Tô com o trabalho, o lado direito voltado pra mim. Eu vou colocar aqui, ó, a agulha, olha ali, ó. Dentro daquele pontinho que eu tenho que fazer o arremate. Então, eu vou puxar a agulha, tá vendo, ó? E eu tenho que fazer um ponto perfeito, tá vendo? Ó. Então, eu tenho que enfiar aqui a agulha dentro desse aqui. Mas, em vez de só colocar aqui nessa alcinha, não. Eu vou até lá embaixo, no redondinho aquele de baixo, pra ficar bem arrematado, ó. Olha a perfeição que vai ficar. Como se eu tivesse tecido com agulha de crochê. Agora aqui, ó, é só esconder o fio. Eu vou passar o fio por aqui e por aqui, depois é só cortar. E ele vai ficar assim, ó, bem arrematadinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado para aprender. E aí, a gente vai agora para a próxima etapa. No último vídeo, a gente tava com... Eu ensinei vocês a fazer esse square, né? Do catavento. Depois eu disse para vocês que eu ia ensinar vocês a colocar nos quadradinhos de garrafa PET que a gente cortou, tá? Pra eles ficarem todos assim, ó, iguaizinhos, bonitinhos, pra depois a gente juntar pra formar o nossa bolsa, tá? Então, esse aqui, ó, eu tenho que colocar nesse quadradinho que a gente cortou, ó, de PET e furou, ó, tá todo furadinho. Já mostrei pra vocês como é que faz. Vou de novo ocupar a agulha de tapeceiro. Essa agulha de crochê, ela é número 2 milímetros, porque é só para passar o fio entre o square e o quadradinho de PET, de garrafa PET, tá? Então, vamos lá, cortador e o mesmo fio número 6 de barbante. Como é que eu começo aqui colocando? Primeiro eu coloco bem no meio, porque ele vai espichar, então eu vou colocar aqui ele bem no meio e vou começar por aqui, ó.
Como é que eu coloco para não dar nó e não ficar feio? Eu começo na palma da minha mão, passo a linha para lá, dou uma voltinha e passo aqui no buraquinho, ó. Bem normal. Dou uma laçadinha. E aqui já tá o primeiro. Tá vendo ali, ó? Eu vou passar de novo no próximo. Aí, passo lá no fundo, já escondendo a linha que eu deixei ali sobrando. Puxo. Ó, alongo bem. E vou fazendo, gente, ó. Vou escondendo aquele fiozinho ali que eu comecei, ó. No próximo. Puxo. O próximo, aqui no trabalho, ali no buraquinho, escondendo o fio. E já puxo. E vou colocando. E vou fazendo, ó. No próximo, vou colocando ali. Até fica mais bonito, porque é que nem se a gente fosse colocar ele na blocagem. Ele vai ficar bem, ó. Bem colocadinho, bem... pra gente montar a bolsa depois. Ele vai ficar bem esticadinho. E aí, a gente vai fazendo até o final, gente, ó. A gente vai fazendo até o final. Olha como é que ele vai ficando, ó. Eu vou seguir fazendo aqui os cantinhos. Lembrando que os cantinhos, quando a gente pegar o cantinho... Deixa eu fazer esse último aqui, ó. Ó, fiz o cantinho. Vou colocar no mesmo lugar e vou fazer de novo, porque eu tenho que fazer dois, ó, no cantinho. Ó, fiz dois no mesmo buraquinho do cantinho. E tô escondendo o fiozinho ainda. Aqui no próximo, ó. Ai, dá trabalho, né, gente? Mas ele fica bonito. Ó. Vou fazendo. Ó. Ele vai ficando bem esticadinho. Fica bonito. E ele vai ficando bem esticadinho. E vai colocando, vai tecendo, ó. A gente vai tecendo e vai tecendo e vai tecendo até terminar. Dá um pouquinho de trabalho, óbvio que dá, mas também fica muito bonito. Nada do que a gente vai fazer é fácil, tudo dá um pouquinho de trabalho. Eu vou continuar tecendo aqui. E quando eu terminar, eu volto a mostrar pra vocês como é que a gente arremata. Então aqui, pessoal, ó, já tô chegando no finalzinho, ó. Faltam só 4 pontinhos. Olha só como é que ele tá ficando. Bem estruturadinho, ó.
E aqui no final, como é que eu faço aqui pra vocês? Opa, que deu uma sacudida aqui. Como é que eu faço aqui no final? Ó, são os 4 últimos pontinhos, ó. E é o mesmo arremate que eu faço se eu tivesse fazendo o square. Ó, aqui é o último buraquinho. E a gente tem que arrematar com ponto baixíssimo aqui, né? Mas aí o que que eu faço para ficar perfeitinho? O mesmo que a gente faz se fosse fazer o square, ó. Olha que lindo que ficou. Tá vendo? Olha que lindo, ele fica bem mais estruturado. Então, a gente vai cortar o fio, vai puxar todo ele, ó, puxou todo ele, aí eu coloco a agulha de tapeceiro, e aí a gente vai fazer o quê? Aqui, ó, nas 2 alcinhas, ó, estão vendo? Nas 2 alcinhas ali do ponto, com o trabalho virado do lado direito pra gente, ó, a gente vai puxar o ponto, ó, e ele, quando a gente puxar, ó, que ele vier pra cá, ele vai ficar perfeito, ó. Tá vendo ali, ó? Então, eu vou ter que colocar aqui dentro desse ponto, pegando o redondinho da parte de baixo ali, ó. Tá vendo? Eu não pego uma alcinha só, eu pego as 2, ó. Quando eu puxar, ó, ele vai ficar pontinho perfeito. Aqui tá ele, ó. Esse aqui é o pontinho, ó, do arremate, tá vendo a linha ali, ó? Esse aqui é o ponto. Olha como ele ficou perfeitinho. Aí agora é só a gente esconder o fio. A gente vai colocando aqui, ó, até esconder todo, ó. A gente vai indo e a gente vai escondendo, ó. Olha só. A gente vai colocando aqui e vai escondendo o máximo que a gente puder, para ficar bem arrematado, ó. E a gente vai colocando, ó, até a agulha sair lá, ó. Acho que agora nem precisa mais nada, ó. Ele já veio daqui até aqui, escondendo, ó. Aqui a gente vai cortar o fiozinho. Olha que perfeitinho que ficou. E é isso, gente. Essa parte aqui, ó, eu já tenho 4 prontinho. Eu vou terminar de fazer todos eles e ensinar a montar a bolsa para vocês. Então, gente, aqui, ó, já tá toda prontinha as partes. Eu coloquei assim, ó, 3 partes, ó, que é para vocês verem a altura que vai ficar. Eu já tô com todos os squares, os quadradinhos prontinhos, todos eles, ó, terminadinhos, pronto pra costurar a bolsa, anexar na base. Então, como é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou unir cada filinha dessas aqui na costura e depois aqui na vertical e depois na horizontal. Quando eu tiver todo o lado pronto, eu não fecho aqui desse lado aqui, eu devo deixar aberta, porque aí eu vou fixar primeiro na base aqui da bolsa, toda essa base aqui, e por último eu levanto a costura para unir. Eu vou fazer a volta em toda a base, por último eu vou unir. Depois que eu fizer isso, eu vou mostrando partes para vocês disso aí, depois eu volto.
Bom, tá faltando a base só pra nossa bolsa, essa base oval. Essa é a parte de dentro, que vai ser amarela. E a parte de fora vai ser desse marrom aqui, a parte de baixo, né? Vai ser desse marrom. Então, vocês podem, quem tiver marcador, pode pegar marcador. Eu prefiro pegar umas tirinhas de outra cor bem colorida para ficar bem marcado, para ficar mais perceptível no vídeo. Então, vamos lá. Vamos fazer 15 correntinhas, porque esse aqui, ó, eu fiz com 15 o centro, tá? E na virada, a gente faz 6, tá? Então, vamos fazer a volta aqui, fazer o nó corrediço e vamos fazer 15 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5... Ah, não, deixa eu fazer melhor aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ó, vai dar as 15 do centro, tá? Então, a gente vai subir. Essa daqui é o primeiro, é a 15ª, então a gente vai subir 3 e vai voltar aqui com pontos altos, ó. Então, a gente vai tecer toda essa carreira para depois voltar. Então, vamos lá. Esse aqui eu já conto como 1. Eu tenho que fazer 6, então eu vou fazer mais 5. 2, 3, 4, 5 e 6. Que ele fez a voltinha, ó. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, a voltinha é nesse pezinho. Então, aqui, ó, eu vou ter que fazer um já tá aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4 e 5. Porque o sexto já tá aqui, ó. Então, como é que a gente faz? A gente alonga o ponto e aí no ponto que vai vir subsequente, tá? A gente pega nas duas alcinhas, pega o ponto, puxa bem para trás até que fique aparente somente o ponto que a gente teceu e no mesmo buraquinho a gente faz um ponto baixo e sobe mais 2 correntinhas que ele vai simular um ponto alto para que a gente possa continuar o nosso trabalho e ele fica perfeitinho. Aqui, gente, ó,
esse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui, ó, é aqui que a gente tem que fazer aumento, tá? Então, a gente puxa aqui, ó, pra ele ficar bem visível, tá vendo? Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, a gente já fez o primeiro ponto. Aqui também a gente vai marcar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente vai marcar para saber onde é que tem que fazer o aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o outro aumento, 6. Porque a gente tem que fazer os aumentos perfeitos. A gente tem que marcar, ó. Ali onde eu subi a carreira, no primeiro aumento, eu não marquei porque eu já tenho o primeiro ponto. Eu só vou marcar quando eu der toda a volta. Depois que eu der toda a volta, aí eu vou colocar o marcador. Ó, tô chegando aqui no aumento. O aumento, o que que é? São 2 pontos para um único ponto. Então, aqui onde tem aqui, eu vou fazer 2, ó. 2. Ó, 2 pontos no único buraquinho. E aqui, ó, eu já vou passar para cima, onde eu comecei os aumentos, para saber na próxima carreira onde eu comecei os aumentos. Foi aqui, ó. Eu fiz 2 no mesmo buraquinho. Eu comecei aqui o aumento, ó. Tá vendo? Então, no próximo 2, outro aumento. E no próximo, outro aumento. Eu vou aumentando 2 em cada buraquinho. Ó. 2 pontos em cada buraquinho. E aqui nesse daqui também, ó. Eu tenho que vir 2 no mesmo buraquinho, viu? Já vou fazer o próximo. E aqui nesse anterior, ó, que tem os 2 no mesmo buraquinho, nesse aqui, ó, que é o anterior, eu já vou colocar para mim saber o ponto que eu fiz o último aumento. Tá vendo ali, ó? 1, 2. E no segundo eu já deixo bem direitinho, ó. Aí, eu vou descer a carreira normal até chegar lá do outro lado. Cheguei no ponto marcado, e aí eu vou fazer 2 pontos, ó. No mesmo buraquinho. Aqui, ó, tem 2 pontos no mesmo buraquinho marcado. Nesse daqui que eu comecei, ó, eu vou colocar para não me perder para a próxima carreira, ó. E vou seguir fazendo 2 pontos para cada buraquinho.
Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, nesse aqui, ó, eu tenho que fazer 2. Ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto. Aqui eu vou alongar um pouquinho. Depois de alongar, puxa o ponto da frente e coloca nas duas alcinhas, puxa lá atrás, puxa bem para ficar aparente. Só o último ponto enfia no mesmo buraquinho, puxa um ponto baixo e 2 correntinhas e vai ficar perfeito. Mais o segundo ponto alto é aqui, ó. Então agora eu vou colocar o marcador aqui. Eu sei que é aqui. Terminou aqui na próxima carreira, ó. Vocês sabem como funciona uma base redonda perfeita, então a base oval perfeita também é a mesma coisa, só que você vai fazendo por metade, ó. É como se fosse uma base redonda perfeita, só que a gente parte no meio e vai aumentando por metades, como se fosse um redondo perfeito. Então, você vai aumentando todos os pontos na primeira carreira, na segunda carreira, um ponto sozinho e um aumento, na próxima carreira, 2 pontos sozinhos e um aumento, que nem essa que a gente vai fazer, ó, 2 pontos sozinhos e um aumento. Ou seja, como eu sei que aqui estava marcado nesse ponto aqui, ó, eu tinha que começar a contagem, então, 2 sozinhos e um aumento. Nesse aqui, sozinho, ó, que vai ser o próximo, a minha próxima marcação para mim saber aonde que eu tenho que começar os aumentos na próxima carreira. Então, aqui, ó, 2 sozinhos e um aumento. E aí, 2 sozinhos de novo. Ou seja, um para cada buraquinho, e aqui o aumento. 2 em um buraquinho, ó, para ele ir ficar perfeitinho, ó, que nem essa outra base. Eu coloquei para vocês aqui colorido, ó, para ficar bem aparente onde é que a gente tá fazendo os aumentos, ó. E assim a gente vai tecendo até o final. Aonde tá as marcações é onde a gente sabe que tem que começar a contagem para os aumentos. Então, aqui eu já tô na carreira, que são 2 pontos sozinhos, ou seja, um em cada buraquinho, e aí o aumento, que são 2 para um buraquinho só. E assim a gente vai, ó, 2 sozinhos e o aumento. Ou seja, 2 no mesmo buraquinho. Então, 2 sozinhos e o aumento. Dois sozinhos. E eu vou terminar com o aumento bem em cima, ó, da marcação aqui que eu fiz no ponto anterior. Então, aqui é o aumento, ó, 2 no mesmo buraquinho. Vou só tecer o próximo pra gente ficar com esse aqui, ó, do aumento já fechadinho, pra gente colocar nesse aqui, ó, no último aumento, ponto de aumento, a gente colocar a marcação, pra saber até onde tem que ir o aumento na próxima carreira, ó.
E assim eu vou indo, agora tecendo normal, até o aumento, ó, na próxima, aqui desse lado, ó, no próximo lado. E assim eu vou, na próxima carreira serão 3 pontos sozinhos e um aumento, na próxima carreira serão 4 pontos sozinhos e um aumento, na próxima serão 5 pontos sozinhos e um aumento, até chegar ao número de carreiras que eu preciso para fazer a base oval do nosso trabalho de artesanato, que seria desse tamanho aqui, ó. Seriam a carreira principal mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, a carreira principal mais 1, 2, 3, ainda faltam 4 carreiras. Bem rapidinho a gente já termina essa base. Então, gente, ó, tá prontinho a base, a amarela e a marrom. Aqui, ó, fica aparecendo um beiralzinho aqui, porque eu preciso finalizar essa marrom com uma borda, ó, com ponto baixíssimo igual a amarela, ó. Tá vendo? Ela tem ponto baixíssimo na borda, essa aqui ainda não tem, pra ela ficar mais estruturada. Então, é esse filetezinho aqui que fica aparecendo que eu tenho que fazer, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer, já posso tirar os marcadores, porque não tem mais aumento pra fazer. Eu vou finalizar e aí depois já coloco na estrutura do fundo pra vocês verem como é que vai ficar. Vamos lá, gente. Eu poderia costurar as duas metades com agulha tapeceiro? Poderia, mas eu prefiro sempre fazer com agulha de crochê. Então, aqui, o que eu fiz? Eu marquei, ó, medi e marquei, ó, tem um nozinho, ó, pra não deixar escapar, ó, nos lados aqui, ó, tá? Pra mim poder tecer as duas juntas pra depois colocar aqui a parte, digamos assim, para deixar mais estruturada o nosso trabalho de crochê. Então, o que eu fiz? Eu comecei a tecer a partir daqui, ó. Tecer as duas juntas, ó. Tá vendo? Então, como é que eu faço? Bem simplesinho. Aqui, as duas estão com ponto baixíssimo para dar estrutura. Então, o que eu faço aqui, ó? Pego todos os pontos de um lado, tá vendo? Pego todos os pontos do outro e puxo tudo de uma vez só. E faço um ponto baixo. Vamos lá de novo. Coloco primeiro no primeiro aqui, vou lá embaixo no segundo, puxo tudo e dou uma laçada. Outra vez, ó. Pego aqui, esses primeiros aqui, depois ali embaixo, ó. Todos os marrom, puxo tudo e teço. Vamos de novo. Pego o amarelo, pego o marrom, puxo tudo e faço um ponto baixo. Tá vendo como é que vai ficando?
Vai ficando todo ele bem bonitinho, ó. E eu vou fazer isso até o final. Tá aqui terminada a base. Eu por dentro, gente, ó, pra vocês verem como ele tá durinho, por dentro eu cortei um recipiente de amaciante de roupa, que é mais durinho, e coloquei por dentro das duas bases para ele ficar bem durinho. Fiz todo o acabamento e ainda fiz mais uma carreira e ele ficou bem estruturado, bem bonito, para depois a gente costurar o corpo da bolsa. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, o fundo tá pronto. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloquei o corpo da bolsa já costurado, ó. Ele vai servir direitinho. Eu vou colocar, depois eu vou demonstrar pra vocês como é que eu marquei. Pra ele não ficar indo de um lado pro outro, eu tenho que marcar bem direitinho nas bordas pra saber como é que eu vou costurar pra ele não ficar todo disforme, tá? Aqui para vocês verem, ó, eu peguei uma linha colorida, ó, e atei o fundo da bolsa com a estrutura do corpo da bolsa, para ele não ficar escorregando na hora de costurar. Depois que eu costurar todo esse fundo da bolsa, aí eu vou unir essa última lateral. Ou se vocês preferirem, vocês podem unir a lateral primeiro e depois o fundo. Então, pessoal, a bolsa tá ficando assim. A gente já uniu. Eu já costurei o fundo, ó. Tá bem costuradinho o fundo. As alças, ó, eu ajustei, ó. Eu fiz 4. Eu teci com 5 pontos, 6 pontos, aliás. Uni aqui nela e aí depois eu juntei na borda para fazer toda essa borda que ainda não tá pronta. Eu tô tecendo aqui, vou fazer mais algumas carreiras, ó, e aí ela já vai estar praticamente toda finalizada. E aqui está a bolsa porta-tudo finalizada, onde ela pode ser utilizada para ir à praia, para ir à feira, para colocar todo o material de artesanato, se você for artesão ou artesã, se você for professor ou professora, todo o teu material de aula, enfim. É uma bolsa multiuso. Eu espero sinceramente que todos vocês tenham gostado e até a próxima!